Existem razões que não deixam o seu bíceps crescer. Ter braços grandes não é só para quem usa hormônio, não é só para quem tem genética, não. Eu posso te falar com total propriedade porque eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse negócio e eu posso te garantir, se você corrigir elas, ele vai desenvolver bem. E a primeira razão, exagerar na carga. O seu bíceps é um músculo que está localizado num lugar que tem várias articulações ao redor. Então é muito fácil cometer o que eu chamo de compensações. São adaptações no seu corpo em posição mesmo, que fazem com que o trabalho de bíceps seja diminuído. E quando você aumenta a carga, isso acontece com mais facilidade. Se você vai fazer uma rosca direta, uma rosca simultânea, a ideia é que o seu cotovelo fique do lado do corpo para você fazer a movimentação somente de flexão e extensão de cotovelo, certo? Uma compensação muito simples, o cotovelo afasta. E na hora que você afasta um pouco o cotovelo para fazer o exercício, você está utilizando de uma manobra de dissipação de vetor de força. Você está colocando um vetor de força horizontal por conta do afastamento e com isso diminuindo o vetor vertical, que é o que o peso está exercendo de força contra a musculatura. Você está diminuindo o trabalho do seu bíceps. Uma outra compensação que é muito fácil acontecer é do ombro subir. Com isso você tem a ajuda do seu trapézio para puxar esse peso. Também pode acontecer uma movimentação para frente e para trás do seu ombro e aí a gente tem os músculos da sua cintura escapular te ajudando. Eu não preciso nem dizer da famosa balançada, que faz com que você utilize todo o peso do seu corpo para empurrar esse peso todo lá para cima. Isso vale para todos os exercícios de bíceps ou a maioria deles? Para todos. E aí, claro que alguns exercícios vão ter algumas compensações mais proeminentes e outras. Se você colocar carga demais, você vai estar compensando e nem vai estar percebendo. Tenha a sua técnica completamente muito apurada e aí depois você vai acrescentando carga desde que a técnica seja preservada. E tome esse double biceps! A segunda razão é achar que não precisa dar tanta atenção pro bíceps porque já treinou costas. Isso nasceu com a ciência mesmo. Quando a gente olha para os estudos que analisam o trabalho de braço, o trabalho de costas, a gente identifica ali que alguns estudos falam, não precisa treinar braço. Junto com os exercícios de costas, o bíceps ele já está sendo ativado. Até alguns cientistas do meio que defendia essa ideia por um tempo, mas novos estudos surgiram e a gente usa muito como referência um que analisou o serrote, a hipertrofia de dorsal e de bíceps. E identificou o seguinte, sim, hipertrofia os dois, porém, o bíceps hipertrofiou a metade do que ele hipertrofiou fazendo um exercício isolado de bíceps. Com esse estudo, a gente chega à seguinte conclusão, sim, trabalha na metade. Se faz necessário você ter exercícios isolados para bíceps. Isso se você quiser crescer ele, né? Eu quero, eu posso. A terceira razão, ela é muito comum e possivelmente você faz isso e vai perceber agora que se você quer desenvolver mais o seu bíceps, não é o melhor caminho. É deixar para treinar o bíceps no final do treino. E é super comum as pessoas fazerem um treino de costas e depois fazerem bíceps. E existe até uma certa fundamentação nisso. O famoso sistema de alças musculares defende exatamente essa ideia. Você vai fazer um músculo multiarticular e depois já vai trabalhar o outro que está envolvido nesse primeiro. Faz sentido. Porém, o que a gente vê é a ciência recomendando que você comece o treino com aquele músculo que você quer desenvolver mais. Se você quer desenvolver mais o bíceps, com qual músculo você vai começar o treino? Com bíceps. Lá, mas esse negócio não vai dar certo. E se eu fizer bíceps primeiro, como é que eu vou fazer costas depois? Se você tiver com o seu bíceps cansado, o seu treino de costas ele vai ficar prejudicado. Até rimou isso, né? Vai desenvolver o bíceps em detrimento do treino de costas ou tem alguma estratégia? Tem estratégia. Eu vou passar para você aqui exatamente o que eu faço com os meus alunos do Muscle 60D. Primeiro, você vai fazer bíceps, depois você faz peitoral. Porque o peitoral ele não precisa do bíceps, ele precisa do tríceps, que é um outro cara, tá em outra parada e aí não influencia em nada. Depois você vai fazer um treino de tríceps e costas. Essa simples inversão faz com que você consiga dar ênfase nesse
esse músculo que você quer desenvolver mais. E a gente tá falando aqui do bíceps, né? E aí já vou aproveitar e até te fazer o convite. Ser um aluno meu também no Muscle 60D, ter acesso a toda a nossa plataforma e todo o nosso time técnico de profissionais. Eu falo de nutricionistas, fisioterapeutas e personagens ali. O seu WhatsApp te ajudando e te monitorando durante toda a jornada com a gente. Tem o link aqui embaixo para você conhecer e eu te dou 30 dias para você experimentar tudo e decidir se continua com a gente ou não. Se você achar que não é para você, eu te devolvo todo o seu dinheiro. Clica aí, vai lá ver. A quarta razão que não tá deixando o seu bíceps crescer é falta de atenção. Presta atenção! Quando você vai treinar o seu bíceps, você tá pensando em quê, hein? Quando você começa o exercício, você tá pensando em quê? Beijo na boca. É uma pergunta que poucas pessoas te fizeram, possivelmente eu tô sendo a primeira, né? Existe uma forma de treinar que se chama foco externo. É direcionada para o movimento que você tá fazendo. E existe uma outra forma que se chama foco interno, que é direcionar a atenção pro músculo que você tá executando. Se você pensar só no movimento, você vai cometer aquela questão lá que eu falei dos pontos de compensação, sabe? Porque se você estiver pensando só em subir a barra, subir os halteres, o seu corpo, de forma muito inteligente, vai criar todas as compensações para facilitar esse processo. Uma frase que eu não quero que saia mais da sua cabeça. Treinar de forma perfeita é contra-intuitivo. Você vai precisar ficar observando-se para encaixar o movimento da melhor maneira. Qual é o músculo que você vai trabalhar? Quais são as articulações envolvidas? Porque quando se inicia uma série pensando dessa maneira, o treino fica muito mais técnico, fica muito mais inteligente e direcionado. Você vai sentir exatamente o trabalho absurdo do seu bíceps. Quinta razão, a escolha dos exercícios. Quando a gente olha para o bíceps, a gente tem aqui um músculo que é chamado de biarticular. A gente entende que ele atravessa o cotovelo e ele atravessa o ombro. Quando você está com o braço do lado do corpo, ele está em um comprimento. Quando você está com o braço nessa posição, ele está num comprimento mais encurtado. Quando ele está nessa posição, ele está num comprimento mais alongado. Ele está em comprimentos diferentes. É bom que você faça ao menos um exercício em cada comprimento. E o que muito a gente vê são as pessoas fazendo um exercício aqui, aí depois um outro exercício aqui, aí depois mais um outro exercício aqui. Os 3 exercícios trabalharam o bíceps no mesmo comprimento. Larcio, mas isso vai impedir o meu braço de crescer? Não. Mas ele vai se desenvolver muito aquém do que você tem capacidade. E aí a pergunta que eu te faço é: será que você está explorando toda a sua capacidade e está desenvolvendo o seu bíceps na máxima potência que ele tem? E pegando o gancho nisso, sexta razão, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, trabalhar um músculo chamado braquial e um outro braquioradial. Músculos que passam na parte do meio do seu braço e chegam até o seu antebraço. O braquial é o músculo que está embaixo do bíceps. O vídeo é para bíceps, mas quando a gente fala de bíceps, você quer, na verdade, deixar seu braço maior, não é? Imagina que o braquial é meio que o recheio do braço. Funciona pensar dessa maneira. Então imagina que o meu braço tá aqui eu tenho o meu bíceps e, gente, o bíceps, ele é pequeno. Aqui no meio eu tenho o braquial. Então se eu aumento o braquial, ele meio que empurra o bíceps pra cima. Gênio. E aí eu te pergunto, você tá fazendo exercício pra esse cara? Às vezes não. Já comece a colocar no seu treino agora. Rosca martelo, rosca inversa. Claro, esses exercícios adicionais ao treino de bíceps que você já tá fazendo. E senão você vai, não, então eu vou trocar a rosca Scott pela rosca do Marcelo. Não, mano, você tem que fazer a rosca do Marcelo a mais. Vagabundo! Se você não fizer bem essa sétima razão, tudo que você viu no vídeo não vai adiantar de nada. A alimentação. Para você fazer com que o seu músculo cresça, é necessário que você consuma em quantidades ideais carboidrato, proteína, gordura. Esteja com a sua dieta no mínimo ali em normocalórica, porque se você não fornecer todo esse aporte pro seu corpo, o treino, que diga-se de passagem é só um estímulo para ele crescer, vai ser em vão, porque você estimulou, mas na hora de crescer não tem matéria-prima para fazer esse negócio, você no final das contas só perdeu o seu tempo, né? Para você desenrolar uma dieta perfeita, assiste esse vídeo aqui, ó. E aí você vai entender todas essas questões e vai sair dele com uma dieta bacana para fazer esse músculo crescer. Agora, já se você quer um treino de bíceps completo, montado com a ciência, você clica nesse vídeo aqui. Vê qual dos dois faz mais sentido para você e clica agora.